Olá, queridos amigos, estamos de volta com mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Abraçamos a todos, rogando ao Senhor Jesus para que nos abençoe e que nós consigamos tirar bons proveitos dessa magnífica lição que o capítulo 18, muitos os chamados e poucos são escolhidos, nos permitem. E chama-nos a atenção esse capítulo por conta dessa questão da gente ser chamado e quem é que nos escolhe, né? Então esse capítulo é significativo porque ele traz para nós todos a providência divina buscando cada um daqueles que estamos aqui no nosso planeta, né? E estamos aqui com o nosso querido Dr. Aguinaldo e gostaríamos já de perguntar de imediato para ele quem que se escolhe? Então, um abraço a todos. Vamos iniciar nossa fala numa proposta de Jesus, tentando falar do reino de Deus, né? Porque o reino de Deus é considerado por Jesus uma festa de núpcias, né? E que seria Deus proporcionando uma festa. E quem seria o centro dessa festa? Seria o noivo e a noiva, logicamente. O noivo é Jesus e a noiva é a humanidade. Então é uma festa em que vamos casar essas duas criaturas, Jesus e a humanidade. Lógico que Jesus veio para nos fazer um convite, né? Um convite para a gente estar de posse dessa condição de participar dessa festa, do seu próprio casamento com a humanidade. Nós somos peças integrantes nisso. Agora, se nós vamos entrar para a festa em condição propícia, com os aparatos, com a vestimenta, depende de nós, porque nem sempre a gente vai para uma festa e está devidamente uniformizado, diante da exigência, do protocolo, e ali a gente vai pagar um tributo. Então eu entendo, viu, Navarro, que o chamamento é uma questão só da gente se adequar a essa festa. Você já foi convidado. Agora, se você vai ser, vamos dizer assim, reverenciado, vai ser bem aceito, vai depender da sua vestimenta, que são exatamente as virtudes, né, para a gente estar de posse desse reino de Deus. É verdade, e nós precisaríamos aprender a analisar as coisas num contexto ainda maior, né? Quando nós observamos o desenvolvimento da humanidade e essa questão da religião com as revelações que nos são apresentadas, nós percebemos muito facilmente que existe um trabalho da espiritualidade superior em busca da espiritualização dos que estamos aqui numa condição de inferioridade moral. Allan Kardec vai estudar no primeiro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos a questão das leis naturais, né? E chama-nos a atenção a questão 622, quando os benfeitores nos explicam que nós sempre estivemos aqui na Terra recebendo emissários divinos, né? Para que nós conhecêssemos o regramento da vida, para que nós conhecêssemos as leis de Deus. E esses espíritos são espíritos superiores que encarnam, né? E é interessante notar que não é reencarnam, eles encarnam para fazer a lei de Deus ser conhecida, que nada mais é do que o conjunto de regramentos que a gente precisa tomar a peito e implantar no nosso cotidiano para que a vestimenta para a festa de núpcias se dê naturalmente por conquista pessoal, né? Então, quando a gente observa essa questão da festa nupcial, nós estamos sendo convidados através desses enviados que vêm educar os nossos espíritos. Portanto, enquanto nós não nos educarmos, nós não estaremos vestidos a caráter para adentrar nessas festas, e não poderá haver aí uma autorrotulagem ou uma pretensa rotulagem se não for acompanhada também de procedimentos. Então não basta dizer Senhor, Senhor, né? É preciso fazer o que eu digo, né? Então Jesus faz algumas referências muito interessantes no seu Evangelho, né? Quando ele diz que nem todos
os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, né? Ou ainda quando ele propõe que as prostitutas e as meretrizes entrarão diante dos religiosos no reino dos céus. Não é uma questão de aparência, né, doutor? Não é. Navarro, eu fico pensando como Deus é pródigo, né? Deus é tudo e mais alguma coisa, nós não temos condição de expressá-lo, mas Ele está esperando pela gente, Ele está esperando por nós. Ele mandou, entre aspas, Jesus aqui numa situação muito complicada, né? Porque eu imagino Jesus sair lá de onde Ele estava, que é uma coisa indizível para nós, né? E vem para a Terra, um planetinha complicado, né? De expiação e provas. Até a vinda dele era um planeta primitivo, né? Onde as pessoas muito rudes, endurecidas, e que não mudou muito nesses 2000 anos, não mudou muito ainda. A gente espera que mude, acelere mais esse processo. Então, sempre teve esse convite. Os primeiros convidados foram os hebreus, né, que já tinham essa noção de Deus, né? Mas depois os outros, os pagãos, os gentios, e hoje, que já temos 2000 anos de evangelho, estamos sendo convidados também. Então, o que vai pesar na balança é a gente ter esse entendimento. Porque quando a gente não entender isso, que nós estamos sendo convidados para um banquete, que lá no Evangelho, o próprio Kardec disse assim, eles não aceitaram o convite para um banquete, é uma coisa meio inverossímil, isso não pode ser verdade. Mas o banquete realmente é simbolizando aqui esse reino de Deus, que é um reino de justiça, de verdade e de amor, né? Que é o que vai nos unir um dia. Isso é irrevogável, insofismável. Um dia nós vamos estar reunidos para esse banquete. A grande problemática é que a gente atrasa isso por total irreverência ao chamamento, alegando lá aqueles que não quiseram ir para a festa, que estavam cuidando dos seus bens materiais, que vinham para a casa de campo, retratando exatamente hoje essas pessoas que não estão nem aí com Jesus, não estão nem aí com o Evangelho, continuam na mesma coisa, na mesmice, de só curtir a vida, desfrutar da vida no aspecto da materialidade. E por isso é que Jesus disse que quando perguntaram para ele, mas todos serão salvos, ou poucos serão salvos, ele disse, bom, porfiai por adentrardes a porta estreita, porque a porta estreita é a da salvação. A larga é a da perdição, e é mais ou menos o que está acontecendo, as pessoas estão sempre procurando a porta larga, não estão brigando, lutando, porque porfiar significa lutar, né? Não estão lutando por se adequar a essa proposta de Jesus, de nós estarmos nos transformando para nos adequarmos na renúncia de nós mesmos, como você citou, para nós estarmos vivendo esse reino de Deus aqui agora, né? Não, e é possível, né, experimentarmos o reino de Deus na Terra, e a gente vai aprender isso com a doutrina espírita, porque o que seria a representação do reino de Deus na Terra? Uma percepção da alegria, uma percepção daquilo que nós podemos chamar de felicidade. E ela só é possível, nos explicam os benfeitores em O Livro dos Espíritos, com a consciência tranquila. Ora, na nossa consciência, também aprendemos isso com a doutrina espírita, está a lei de Deus. Nós ainda não nos interessamos em profundidade com relação à lei de Deus, porque em verdade ainda pesa em nós tudo aquilo que a gente gosta, tudo aquilo que a gente se liga, né? E aqui vale a orientação de Jesus, né? Tudo aquilo que a gente liga na terra continua ligado no céu, ou seja, tudo aquilo que a gente alimenta com o sentimento, com os interesses, com as viciações e paixões, continua no retorno nosso no mundo dos espíritos, o que nos afasta dessa cerimônia de casamento, dessa festa no céu, né? Então, aqui na Terra, a gente ainda está envolvido numa viciação e numa paixão relacionada às coisas materiais. Nós ainda não temos a viciação no bem, não temos ainda a viciação, a paixão pelo progresso, pelo esclarecimento, pelo bem, pelo amor. Estamos nesse limiar e é por isso que esses benfeitores vêm o tempo todo nos chamando, nos orientando, mas
será que será a dor? A grande mestra. Que a grande mestra que vai se fazer presente, né? E o ditado popular é muito claro, né? E é conhecido em todos os âmbitos religiosos, né? Quem não vai pelo amor, vai pela dor, né? Ou seja, os benfeitores espirituais vêm trazendo os convites para que a gente adentre o reino dos céus, que a gente se vista, mas a gente fica perdendo tempo com as coisas do mundo e com isso nós precisamos receber por retorno aquilo que nós estamos fazendo. Como a nossa prioridade é o mundo, o retorno vem em função do mundo. E isso vai acabar fazendo com que os nossos espíritos sintam no seu íntimo a dificuldade e a dor para poder voltar as nossas atenções para as coisas que são do espírito, né? Eu acho muito interessante, doutor, o esforço dos benfeitores nesse sentido de nos atender, de nos clarear o raciocínio ou de chamar a nossa atenção, né? Jesus foi muito claro, né? Há mais alegria no céu por um que se arrepende, ou seja, voltamos à questão da fatalidade e da felicidade, né? Como o senhor propôs, com outras palavras. Os benfeitores espirituais trabalham a nosso favor para a gente compreender definitivamente que o que eles estão oferecendo é muito melhor daquilo que a gente vive aqui na Terra. E um detalhe, Navarro, a responsabilidade que a gente tem perante as oportunidades que a gente tem tido. O próprio Cristo disse assim, será exigido mais a quem mais se der, não é? Porque quando a gente recebe a informação, diz Jesus que quando o súdito sabe do desejo do Senhor e ele não realiza aquilo que o Senhor quer, a responsabilidade é muito maior do que aquele que não sabe da vontade do Senhor e erra e, por certo, vai ter uma responsabilidade perante aquela atitude infeliz. Então, se nós já conhecemos a doutrina do Cristo, porque já frequentamos a Igreja Católica, já fomos a um templo evangélico, passamos para a doutrina espírita, quer dizer, e lá em qualquer religião o Evangelho é colocado, é explicado. E não temos como alegar ignorância, dizer assim, mas eu não entendo nada disso. Lógico, já ouvimos tantas vezes, entendemos sim. A grande problemática é nós não querermos aderir a essa proposta, que para isso precisa ter um esforço, ter uma dedicação e ter essa consciência. Porque eu entendo que quando Moisés trouxe a justiça, Jesus trouxe o amor. E a doutrina espírita veio trazer a reencarnação. Quando a gente entende reencarnação, que nós vamos voltar em outras experiências, e essa volta é de acordo com a nossa condição atual, como a nossa condição atual hoje está em função do que nós já vivemos no pretérito, isso é encadeado. Então, o que acontece? Muitas pessoas reclamam do sofrimento hoje. Mesmo ontem uma pessoa me procurou, perdeu o marido e tem agora 2 filhos para cuidar. Ela é bem jovem ainda. E questionando por que o meu marido ter desencarnado tão cedo e eu agora ficar com meus filhos. Olha, sem dúvida nenhuma que tudo que vem de Deus é para o bem da gente, até essa fatalidade. Se for analisar futuramente, eles, a esposa, no caso a viúva e mais os filhos, vão tirar proveito desse desastre, entre aspas, né? Mas é importante que a doutrina espírita continue sendo conhecida para que fale mais aos corações desse processo reencarnatório, sequencial. Esse progresso vai ser um ato contínuo e não vai ser de uma vez. Então esse reino de Deus nós estamos tentando colocar dentro da gente na medida em que a gente vai estudando, vai entendendo e vai praticando. Agora, entre estudar e praticar é melhor praticar. Agora, para se praticar, tem que entender, senão fica muito difícil. É verdade. Por isso que os espíritos falam que o progresso intelectual acaba por arrastar o progresso moral, né? Então a gente tem dado prioridade aqui na Terra às coisas que são do mundo material, que hoje, evidentemente, através do intelecto, a gente tem tido uma oportunidade imensa de receber orientações, esclarecimentos de como as coisas funcionam. A gente aqui não está aplicando ainda esse como funciona na religião ou no entendimento, e nós que somos espíritas, da mensagem espírita.
enquanto nós não compreendermos que o que há de melhor está à nossa disposição de longa data, enquanto nós não compreendermos que o real sentido da vida não é para as conquistas materiais, e isso às vezes a gente gasta reencarnações e reencarnações, uma vida toda tentando valorizar conquistas ou tentando conquistar espaços, sejam eles sociais, psicológicos, não importa. Enquanto a gente não compreender que o que é do espírito é o que verdadeiramente interessa, a gente vai ficar meio que patinando aqui na Terra, né? E Deus, evidentemente, trata de cada um de seus filhos segundo as suas próprias condições. E Ele vai estar sempre trabalhando, fazendo as coisas acontecerem para o nosso acordar, né? E o Senhor Jesus vai apresentar para nós, nesse sentido, Ele vai apresentar para nós como é que se entra na porta estreita, né? Fazendo uma comparação, quando os judeus queriam saber como é que se fazia para entrar no reino dos céus, né? Jesus vai dizer que é uma questão de comportamento em relação ao próximo. Então a vestimenta virá à medida em que a gente atenda às necessidades do próximo, ou seja, ainda abrir mão do nosso egoísmo, né? Então Jesus vai dizer que para passar à direita, que é para adentrar nessa porta estreita que vai para a cerimônia de casamento, né, é dar alimento para aquele que tem fome, saciar a sede daquele que está com sede, vestir aquele que está nu, receber aquele que não tem moradia, visitar os doentes, visitar os presos, ou seja, fazer algo em benefício do próximo, porque isso é amansar o nosso espírito no sentido da prática evidente do amor, né? Então, a vestimenta virá através das atitudes e de ações voltadas para o próximo. Consequentemente, quanto mais eu olho para dentro de mim mesmo, mais distante eu estou do reino dos céus. Tem nesse capítulo uma mensagem de um espírito protetor em que ele fala que Deus dá o campo, né? E a gente tem que trabalhar o campo. Dá uma árvore, por exemplo, que ela dá o fruto, mas a gente tem que cuidar da árvore, tem que adubar, tem que regar, tem que pegar o fruto e repartir com os outros. Mas se a gente pegar a enxada, que a gente vai trabalhar a terra para fazer esse cultivo e o plantio, e vai de encontro ao patrão e agride o patrão, não é a enxada que está sendo, vamos dizer assim, um problema, não. A enxada foi trazida para a gente cultivar o campo. É um instrumento maravilhoso, mas se a gente pega esse instrumento e agride o patrão, então é mais ou menos o que está acontecendo conosco. Deus deixou o planeta para nós. Lindo, maravilhoso. Ó, desfrutem à vontade. Dá para todo mundo desfrutar da melhor maneira possível. Mas se a gente não cultiva esse planeta, a gente vai destruindo o planeta e não divide os frutos, conforme você bem colocou, com os irmãos, aí vai ter uma penalidade. E qual patrão que fica feliz com o empregado que atira a enxada contra ele? Então, nós temos responsabilidade sim. Não é só receber o chamamento, não. Muitos os chamados, poucos os escolhidos, exatamente porque nós não estamos entendendo e fazendo conforme você colocou dentro da proposta de Jesus. A gente, para compreendermos bem a situação, a gente precisa estar constantemente estudando, como propõe no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade, né? Porque as coisas vão se fechando à medida em que a gente vai compreendendo a situação. Então, Jesus traz para nós várias informações, são palavras de vida eterna, conforme ele propôs, mas a gente precisa estar sempre interligando as coisas para a gente compreender essa rede na qual nós estamos inseridos e que a gente faz parte, né? Mesmo porque, quando se estuda lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, a missão do homem inteligente na Terra, a gente cai nessa questão que Ferdinando, que é o espírito protetor, que dá essa mensagem, ele fala que a primeira missão do homem inteligente na Terra é conduzir aos seus irmãos a Deus. Mas como é que eu posso conduzir alguém a Deus se eu mesmo ainda não estou nesse caminho, né? Então nós que viemos acomodados ao longo desses séculos todos, frequentando essa ou aquela
seita religiosa, e nós outros que temos um caminho trilhado aí pelo catolicismo, nós aprendemos ao longo dos séculos, né, nos sugestionamos, melhor dizendo, a sentar uma vez por semana lá, confessar alguns pequenos pecados, né, para a gente se sentir quite com a religião, quite com Deus, quando em verdade não é disso. Jesus vem falar para nós que é preciso comportar-se adequadamente em todos os instantes. Então, religião, né, e a vestimenta nupcial, elas têm que estar presentes o tempo todo em nossas vidas. Não é mais uma questão de compromisso assumido, marcado no calendário, marcado no relógio, numa agenda. Não, já é um processo, já não mais de ter uma religião, é um processo de ter religiosidade através de comportamento. Por isso que a gente não pode mais cometer o engano de se dizer religioso dessa ou daquela seita, ou dessa ou daquele segmento, se a gente não colocar em prática, né? Nós, mais do que nunca, esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo está nos alertando da necessidade de sermos religiosos comportamentalmente, mas isso se estrutura a partir do conhecimento da realidade. Somos espíritos imortais, numa viagem carnal para desenvolvimento dos nossos espíritos rumo ao reino dos céus, que em verdade estará dentro de nós, porque é uma questão de sintonia. Então nós estamos aqui na Terra buscando os interesses do espírito, mas ao mesmo tempo estamos com a visão, vamos dizer, vedada, né? Em função das coisas materiais, em função dos interesses materiais, que são fugidios. Nós podemos ter esta noite a nossa alma chamada para o mundo dos espíritos. E com que vestimenta a gente volta ao mundo dos espíritos? E isso se assemelha a essa colocação de Jesus, que ele disse assim, que nesse exato momento ele vai bater a porta e o pai, dono da casa, pai da família, vai dizer assim, ó, a porta está fechada. Não, mas abre para mim. Mas quem é você? Quem sois vós, né? É a colocação do Evangelho. Não, mas eu sou aquele indivíduo que participou com o Senhor lá na praça, o Senhor pregou o Evangelho para nós estivemos sempre juntos, coisa e tal. Eu disse, não, eu não conheço vocês. Vós que praticais a iniquidade, para vós a porta está fechada. E a iniquidade, o que é iniquidade? É tudo aquilo que é contrário à proposta divina. Quer dizer, manda perdoar, não perdoa. Manda visitar, não visita. Manda fazer o bem, não faz. Manda usar bem o tempo, não usa. A lei divina, todinha, é a responsável pela nossa felicidade. Ela está ensinando a gente a viver da maneira correta. Agora, quando a gente não faz aquilo que a lei manda, recomenda, nós praticamos uma iniquidade. E isso gera um problema para nós, nós vamos encontrar a porta fechada. Quando desencarnarmos, seremos medidos pelo cheirinho, pela vibração emanada do nosso espírito. E lá do lado de lá, na transcendência, o cheiro chama-se caridade. Quando você aqui na Terra pratica a caridade, ou seja, a bondade, a indulgência, aceitando as pessoas como elas são, perdoando incondicionalmente as criaturas, aproveitando bem o tempo, sempre colocando na pauta da nossa vida essas criaturas que estão conosco em estado mais grave, de mais necessidade, e que nós precisamos ajudar num simples dever, como diz o nosso André Luiz, isso é que vai pesar na nossa balança quando nós chegarmos ao plano espiritual. E não se iludam, nós vamos chegar lá, todos nós, e vamos ter que prestar conta daquilo que nós estamos fazendo. Por isso estamos sendo chamados. Agora, se seremos escolhidos... De tudo isso a gente pode facilmente deduzir que quem se escolhe somos nós mesmos, né? Deus não faz, como diz o próprio livro sagrado, acepção de pessoas. E por isso mesmo, ele respeita, né, como pai de amor que é, o nosso livre-arbítrio.
Então nós, o tempo todo, com as nossas escolhas, somos respeitados, porque cada um de nós, como propõe Jesus, receberá de acordo com as suas obras, ou seja, nós próprios vamos experimentar as nossas opções e com isso a gente vai refletindo se o retorno é bom. Mas convém aqui, para nós irmos encerrando as nossas reflexões, meus amigos, convém nós nos lembrarmos da parábola dos trabalhadores da última hora. Porque chegará um instante que a nossa presença, junto àqueles que já estão vestidos para a festa nupcial, chegará uma hora que a nossa presença junto a eles será prejudicial a eles. E nesse ponto a justiça divina não vai permitir que a gente avance ainda mais. Consequentemente, nós teremos que dar continuidade na composição da nossa vestimenta em outro território, ou seja, em outras condições, num outro planeta. O nosso planeta está caminhando para o mundo de regeneração. E nós já temos a vestimenta adequada para o mundo de regeneração? É disso que se trata. Pensemos nisso, agradecemos a companhia de todos vocês, convidando-os a participarem, mandando comentários, fazendo questionamentos e com isso a gente vai se preparando cada vez mais, iluminando o nosso espírito. Até a próxima oportunidade.